Glória a Jesus. E hoje nós vamos estar encerrando aquela campanha que nós fizemos de mensagens, aquela série de mensagens sobre direção divina. Nós falamos aos irmãos que uma das coisas mais preciosas na nossa vida é quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós buscamos que o Senhor faça aquilo que Ele planejou para nós, aquilo que é o propósito dEle, desde o começo, quando a gente nasceu, e nós vimos aqui como essa criança tão pequena, tão tenra, e nós vimos que Deus tem um projeto, um propósito, e esse propósito vai se cumprir, em nome de Jesus, na vida de cada um de nós. Amém? Então essa mensagem de hoje, irmãos, ela vai concluir a nossa série. E a inspiração da nossa série foi em cima daquele versículo que nós vamos ler novamente, que está lá em Salmos 32, versículo 8, onde tem uma promessa de Deus. Irmãos, quando Deus promete, você pode pôr o dedo em cima daquele texto e você pode dizer: eu tomo posse. E Deus que promete não tem nenhuma dificuldade de cumprir a sua promessa. E a promessa é, Deus fala: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? Irmãos, coisas preciosas: instrução, ensinamento, aconselhamento e cuidado. Quem que não precisa disso nos dias de hoje? Todos nós. Eu creio que todas as nossas orações, a maior parte dela, pelo menos as minhas, são: Senhor, me ensina. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu não sei para a direita ou para a esquerda, porque para mim os caminhos parecem que são tão iguais, e muitas vezes nós temos a tendência de ir para um lado, mas justamente parece que é o lado errado. Aí quando nós falamos: Senhor, então, já que o Senhor disse que vai me instruir, me orientar, eu aceito. Glória a Deus. E aí nós vimos que a primeira mensagem nos orientou a começar da onde nós estamos. Uma vez que nós estamos dispostos a receber uma direção de Deus, não importa em que posição da vida você esteja. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos terminando, mas Deus diz: não, eu apenas ainda vou começar. Então começa da onde você está. Aí nós falamos na segunda mensagem que Deus muitas vezes nos manda parar. É parar com uma atitude, parar com uma palavra, parar com um vício, parar com um hábito, com um costume. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de parar algumas coisas, que nós achamos que não dá para viver sem aquilo. Mas a mensagem nos convenceu. Deus mandou: pare. Depois viemos pela terceira: permaneça na presença de Deus. Mas a coisa mais gostosa é estar na presença de Deus. Mas muitas vezes nós saímos da presença de Deus e por situações de engano, situações que muitas vezes nós achamos que ficar na presença de Deus parece que é meio cansativo, parece que é meio limitativo. Mas aí nós aprendemos nessa mensagem: nunca saia da presença de Deus. A quarta mensagem falou: avance para o seu destino. Por que não podemos sair da presença de Deus? Porque Deus tem um destino. Quando você entregou a tua vida para Deus dirigir, Ele começou um projeto, Ele começou um processo, Ele começou uma caminhada, e Ele tem um destino. Vamos dar glória a Deus? Não é gostoso saber que Deus tem um lugar para você chegar? Você não sai batendo cabeça a ermo por aí. Você, quando fala: Deus, dirige a minha vida, e fala: ok, então agora o meu projeto, o meu propósito vai cumprir, e o destino já está traçado. Você sabe qual é o destino que Deus traçou para você, irmão? Tudo que a gente imagina que Deus tem para nós, se você tiver um fundamento na palavra de Deus, pode ter certeza. Você se lembra de um versículo que Deus diz: só eu sei os planos que eu tenho para você. Quais são os planos? Prosperidade e não desgraça. Amém? Então qual é o destino? Vai chegar num lugar maravilhoso, e pode confiar, é bênção. E a quinta mensagem falou sobre servir antes de tudo. Nós gostamos muito de ser servido, mas todas as pessoas que direcionam a Deus pedindo a sua ajuda, Deus vai mandar alguém servir alguém. E Deus aqui na terra tem eu e você, filhos de Deus, amém?
para sermos servos do Senhor. Se precisar, Ele manda anjo, mas quando Ele encontra os seus filhos dispostos a servi-lo, irmãos, Deus manda eu e você servir, porque a recompensa é para quem serve. Amém? A bênção de ser servido é uma, a bênção de ser um servo é outra. E olha, quem já experimentou as duas, sabe, não dá para escolher qual que é a melhor. Quando você precisa, alguém vem e te serve, que bênção. Mas de repente, a alegria de você ser um servo de alguém, porque Deus mandou, é outro tipo de alegria que é recomendada. Aí nós vimos a sexta: encontre aquelas pessoas que melhoram você. Nós estamos cercados de muita gente, muitas pessoas e muitos amigos, e de repente a gente descobre que alguns amigos, entre aspas, não são tão amigos assim. Mas a palavra diz: alguns Deus vai escolher para melhorar você. Encontre esses, ande com esses, receba a direção, a orientação desses, porque você vai chegar aonde Deus planejou. E a mensagem de hoje, para finalizar essa série maravilhosa sobre decisões que nós precisamos tomar para ter uma direção de vida na nossa vida. Firme no propósito de Deus para você e vai. Aleluia. Firma no propósito que Deus tem para você e avança. Amém. Glória a Deus. Olha que lindo, nós estamos falando também de uma outra frase que hoje vai projetar pela última vez. Você não precisa ter fé para concluir, mas precisa ter fé para dar o primeiro passo. Aleluia. Eu não sei qual é o momento em que você escolheu para dar o primeiro passo em alguma coisa. Tudo começa, irmão, toda caminhada tem o primeiro passo. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele nos socorre, mas de repente, irmãos, para Ele nos socorrer, Ele diz: a minha parte eu vou fazer, mas você vai dar o primeiro passo? O primeiro passo, muitas vezes, é fazer algo que você nunca fez, é acreditar em algo que você nunca acreditou, é experimentar algo que Deus tem para você, que de repente a vida inteira você cismou com aquilo e nunca teve coragem de se lançar. Mas, irmãos, fé para começar, porque a conclusão está nas mãos de Deus, e nós não podemos ter dúvida de que Deus vai concluir de uma maneira maravilhosa. Amém? Aí, irmãos, nós queremos ler juntamente com você o tema que vai nos dar alguns conselhos para que nós possamos nos firmar no propósito e ir. Está lá em Filipenses capítulo 3. Vai projetar, se você gosta de abrir a Bíblia, é maravilhoso isso, que às vezes você abre e anota, né? Mas vai projetar para você ler Filipenses 3, versículo 12. Não estou querendo dizer, Paulo está dizendo, que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, pedir que a luz do Teu Espírito Santo venha sobre nós. Nós abrimos agora a nossa mente para pegar essa palavra que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós e fazer dela algo que vai abençoar a nossa vida aqui na terra nos dias de hoje. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma escritora cristã, ela disse a seguinte frase que você vai ler comigo aí na projeção: quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá. Eu quero que você medite nessa palavra. Quando você não conseguir ver a mão de Deus em alguma coisa, a mão é bom porque quando você vê a mão, você vê direção, você vê coisa acontecendo.
A mão é usado para pegar, para mudar coisa de lugar. De repente você não está vendo a mão de Deus em alguma coisa. Você não está vendo nada mudar na prática. Você não está vendo acontecer milagre. Você não está vendo nada. Mas é essa a hora de confie no coração dele. Você confia no coração de Deus? O que é o coração de Deus, irmão? É aquilo que nós temos de mais precioso, um sentimento de amor que Deus tem por nós, que foi tão grande que Jesus Cristo percebeu o quanto Deus queria o homem de volta para si depois do pecado, que Jesus disse: se precisar morrer, eu morro, e morreu. Bem que ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. A vontade de Deus era: se eu passar esse cálice, o homem não volta para mim. Você vai passar por isso e vai voltar para mim. E quando você voltar para mim, vai trazer uma multidão junto com você. Então, irmãos, quando você não vê algumas coisas, fazendo algum milagre, alguma coisa, mas confia: eu sou amado pelo meu Pai. Glória a Deus. Um outro escritor também disse assim: a vida é dura, mas nós confiamos que Deus é sempre bom, mesmo quando a vida não for boa. A vida é dura, mas Deus é bom. Fala para o irmão: a vida é dura, mas Deus é bom. Diga de novo: a vida é dura, mas Deus é bom. Amém? Não importa que a vida é dura, se Deus é bom, o resto está resolvido. Amém? Agora, falar em vida dura, pensa um pouquinho. Eu vou te fazer algumas perguntinhas. Eu quero que você responda para você, né? Como é que está a sua vida? Está dura ou está bem hoje? Como é que está sendo esse ano? Eu sei que ano passado, 2020, foi um ano que todo mundo falou, precisava arriscar do calendário. Aí começou 2021. Aí a gente falou: Senhor, parece que está tudo igual. E nós já estamos agora em setembro de 2021. Como é que está? Como é que está? Até esse ponto para você a vida. Irmãos, e essa última semana, como é que está? O que tem acontecido? Qual a tua expectativa? Qual a tua perspectiva? O que você tem acreditado que vai melhorar? O que você está com medo que vai piorar? Irmãos, nós vivemos numa pátria que nós podemos dizer é muito abençoada. Agora há pouco nosso irmão Toninho acabou orando aqui a favor daquele povo lá do Afeganistão, que de repente eles não estão com a paz que nós estamos, com a alegria que nós estamos, com a liberdade que nós estamos. Eles estão com um terrível medo. Em nome de Jesus, você sempre que se lembrar daquele povo, ore por eles, porque eles estão ansiosos para ter o que nós temos, sobejando: paz, alegria, direito de adorar o Senhor livremente, direito de ir e vir para onde você quiser nessa nação, direito de falar uma porção de coisas, mas ali naquele país não tem. Então, irmãos, como é que está sendo até esse momento contigo aí? Agora, Deus tem hora, irmãos, que nós ficamos questionando algumas coisas. A forma como nós reagimos em meio à dor que nós sentimos, no questionamento, vai determinar como será o nosso futuro. A forma como você reage em meio à dor, quando você começa a analisar algumas coisas, vai determinar como é que será o seu futuro. Por quê? Porque tem hora, irmãos, que nós, no momento de crise, nós começamos a duvidar. Nós começamos a questionar. Aí eu te pergunto: será que duvidar e questionar é pecado? Será que quando nós começamos a duvidar até da existência de Deus, Ele fica bravo com a gente? O que você acha? Existe um pensamento por aí que de repente bate na boca. Onde já se viu? Amados, quando o coração está explodindo, você fala. Pessoas às vezes não nos compreendem. Pessoas às vezes olham para nós e dizem: uai, mas você falando uma coisa dessa? Pois é, olha como eu estou. Agora, irmãos, Deus não age assim. No momento que você está questionando, no momento que você está perguntando: Deus, será que o Senhor está aí? Ele não fica bravo. Naquele momento que você está lá: Senhor, Tu és real mesmo, porque olha o que está me acontecendo, que ano duro, que dificuldade. Mas ontem eu fiquei tão triste.
Ontem, no final da tarde, eu fui num comércio aí, uma pessoa, amigo nosso, de repente, conversando, e ele estava falando como que esse ano foi duro para ele. Há 2 meses ele perdeu a esposa de Covid. Irmãos, aqui foi um choque, que eu nunca imaginei que aquela mulher, aquela moça tão atenciosa, tão alegre, simpática naquele comércio, de repente, fosse morrer de Covid, assim, inesperadamente. Eu não imaginava, mas é uma realidade. Então, para aquele, o ano está sendo duro. Ele falou: pastor, viuvez não é fácil. Uma pessoa que a gente ama, se dá tão bem e trabalha junto. Eu falei: glória a Deus, mas o Senhor te conforta, o Senhor. Então, de repente, o coração de um homem desse, irmãos, está lá: será que o Senhor realmente é bom para mim, porque me tirou algo tão precioso? Você pode ter esse questionamento nesse momento. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Eu estou falando para um povo aqui, sentado aqui, mas nós também estamos gravando, e pode ser que alguém que está me ouvindo agora, nesse culto que vai ser transmitido, é com você que Deus quer falar. Pode me questionar, eu não fico bravo com isso, porque eu sei que a vida é dura, mas o meu coração é bom para você. Eu quero dizer isso para você também, meu irmão. A vida pode estar sendo dura com você, mas o coração de Deus continua sendo bom com você, amém? Uma outra pergunta: será que Deus se envolve comigo? Será que Deus se importa com a minha dor? Deixa eu te dizer, é muito importante que você tenha esses questionamentos, porque quando você tem esses questionamentos, você está no ponto de ter um diálogo com Deus, você está falando alguma coisa para Deus, e o que Deus mais quer é quando alguém se importa com Ele, quando alguém se vira para Ele, não importa o que você vai dizer, mas quando você se direciona a Ele, mesmo que seja um questionamento, uma dúvida, Deus fala: agora a gente vai conversar. Mas eu sei que muitas vezes Deus precisa nos colocar em alguma situação de aperto, para que a gente possa aceitar conversar com Ele. Amém, queridos? Então, para decidir confiar, muitas vezes você precisa permitir duvidar. Essa frase, leia ela. Para você decidir confiar, você precisa permitir duvidar. Aleluia. E eu estava me lembrando que essa questão da dúvida não é só nossa. Jesus tinha os seus discípulos, conviveu com eles, ensinou eles, falou tanta coisa para eles. E uma das coisas que Jesus disse é que ele haveria de morrer, morreu, e haveria de ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, mas um dos seus discípulos, Tomé, não estava naquele ambiente. Quando Tomé chegou, ele ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado e tinha estado ali com eles. Você se lembra o que Tomé falou? Ah, eu não acredito. Ah, não. Mas Jesus disse. Ah, mas eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. Eu preciso ver, eu preciso inclusive tocar nas suas feridas. Irmãos, está aí um homem com o coração ferido, porque ele tinha uma expectativa de Jesus. Jesus morre, Jesus é brutalmente crucificado, as autoridades aprontam tudo que você sabe que fizeram com Jesus, e aquele Jesus que Tomé amava, aquele Jesus que Tomé tinha esperança, de repente Tomé vê Jesus indo para uma cova, e Jesus tinha dito: mas eu não vou ficar nessa cova. E de repente alguém fala: e ele saiu. Ele fala: mas eu não vi ainda. Então ele duvidou. Irmãos, que coisa mais linda quando a gente lê João capítulo 20, verso 27, que na próxima vez que Jesus aparece para os discípulos, agora está Tomé ali, e Jesus não chega apontando o dedo na cara de Tomé, como muitas vezes nós gostamos de fazer com as pessoas: seu, incrédulo, vê se agora acredita. Às vezes a gente faz isso, não faz, irmão? Às vezes as coisas acontecem e a gente às vezes até bate palminha, porque aquela pessoa é tão incrédula, e de repente ele viu um milagre tão grande, e aí a gente chega assim todo cheio, pomposo, né? Você está vendo? Irmãos, eu não vejo Jesus chegando assim aqui em Tomé. Eu lendo esse versículo, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, mas pare de duvidar e creia.
Aleluia. Irmão, Jesus está dizendo para você hoje alguma coisa desse tipo. Não importa o que vai precisar fazer, o que você não pode é continuar duvidando. Firme-se no propósito que Deus tem para a sua vida e avança. Não é só o tema da mensagem, é o propósito da mensagem. Firme-se naquilo que Deus tem para você e avança. Sabe que você pode dizer essa frase para alguém do seu lado? Firme no propósito de Deus e vai. Firma no propósito de Deus e vai. Diga de novo. Agora diga para você mesmo: eu vou me firmar. Diga: eu vou me firmar no propósito de Deus para a minha vida, e eu vou avançar na direção que Ele indicar. Aleluia. Sabe, irmãos, a partir dali Tomé passou a crer. Tomé continuou pregando o evangelho das boas novas. Tomé inclusive morreu pela causa de Cristo, sofreu por Jesus. Então nós temos ali um homem que duvidou, mas foi recuperado, foi restaurado, foi aproveitado. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Quando Jesus chamou Tomé para ser um dos discípulos, Jesus não errou. Jesus não se decepcionou com ele quando ele duvidou. Jesus simplesmente consertou, deu uma nova direção e Tomé avançou. Então não permita, irmão, que sua vida pare por causa das dúvidas. Olha o que diz João 16:33. Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Agora, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus também teve dúvidas, irmãos. Jesus também teve ali aquela opressão do maligno. Jesus também teve ali o acompanhamento do diabo o tempo todo, colocando dúvida: você é mesmo filho do pai? Oh, mas o teu pai é isso, teu pai é aquilo. Mas que pai é esse que manda um filho na terra para morrer? Enfim, irmãos, observa. Você só faz o bem, olha o que estão te dando, estão te tratando, não estão acreditando. Então, essas dúvidas, irmãos, o diabo usa até hoje conosco. E deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus tem um propósito para a sua vida e o diabo percebe que você está inclinado a entrar na direção que Deus vai te dar, uma direção divina, você está interessado em ficar firme no propósito de Deus, aí que o inimigo se interessa ainda mais por você. Por quê? Porque não pode deixar isso acontecer. Quando você não quer nada com nada, ele fala: esse daí por enquanto não oferece perigo. Mas quando você se dispõe, depois de ler uma palavra de Deus, receber uma palavra de Deus, depois de ter uma experiência com Deus, quando você decide: não, se Deus tem um projeto, um propósito para mim, eu vou entrar nele. O diabo fala assim: veremos. Aí a gente fala: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí você se lembra que Jesus falou assim: o mundo veio contra mim também, mas eu venci o mundo. E aí você se lembra que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque vocês também vão vencer como eu venci. Agora, olha que interessante: Jesus sempre será o que você precisa em todos os momentos. Pensa nessa frase: Jesus sempre será o que você precisa em todos os momentos. Quando você está se afogando, do que você precisa? Fala por mão do lado: de um salva-vidas. Ok? Jesus é um salva-vidas. Amém? Você está numa tempestade. Do que é que você precisa em meio a uma tempestade? O que as pessoas procuram no meio de um vendaval, de uma tempestade? Um abrigo. Jesus disse: eu sou o seu abrigo. Está com alguma tempestade na sua vida? Não existe um abrigo melhor do que correr para perto de Jesus. Ele é todo poderoso, não existe limite para Ele fazer. Ainda mais quando Ele tem um propósito, um projeto. Ainda mais quando Ele percebe que nós estamos interessados em fazer o que Ele planejou para a nossa vida. Aí a tempestade vem, Jesus disse: eu te abraço,
porque ela não vai derrubar você, porque senão meu propósito não cumpre. Aleluia. Irmãos, outra coisa, quando você está sofrendo, o que você precisa? Consolo. Se tiver alguém aqui, nesse ambiente ou nos assistindo, está passando por um sofrimento, não existe coisa melhor do que encontrar um consolo. E eu digo para você, não existe um consolador melhor do que o Espírito Santo de Deus, que Jesus diz que mandou e Ele está conosco. Olha para o seu irmão e fala: você tem um consolador dentro de você. Eu olho para você que está me assistindo, existe um consolador dentro de você. Agora pense uma coisa, qual é o lugar mais perto, dentro ou próximo? O que é mais interessante, ter alguém dentro ou ter alguém próximo? Alguém próximo, existe ainda uma distância, algo, né? Ok? Porque o próximo pode estar um palmo, pode estar 1 metro ou mais, mas está próximo. E dentro? Jesus disse que Ele estaria dentro de nós. Põe a mão no seu peito. Isso aí é um coração batendo, tá bom? Mas é o símbolo de que aí dentro existe um Espírito de Deus dentro, prontinho para ouvir, nem que seja só um pensamento. Não precisa nem uma palavra. Uma palavra pode ser que alguém que esteja próximo diz: eu não entendi, fala de novo. Mas quando está dentro, nem palavra precisa, um pensamento. E o Senhor já age em teu favor, trazendo um conforto e consolo. Aleluia. Mas irmãos, existem 2 verdades que eu vou desafiar você a crer. A primeira delas é: a presença de Jesus está com você, não importa o quão solitário você se sinta. A presença de Jesus está com você, não importa que se você estiver sozinho ou no meio de gente, a presença de Jesus está com você. Toma posse dessa verdade. O Salmo 46, versículo 1 e 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Então a presença do Senhor está conosco, não há o que temer. A segunda coisa que eu quero que você pense é: o propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. Aleluia. Então a primeira coisa é: a tempestade veio, Jesus está presente com você. Amém? Segunda coisa, a tempestade passou, o propósito de Deus continua na sua vida. Então essas 2 coisas, a presença e o propósito, não estão na dependência de situações externas na sua vida. Amém? O que está te acontecendo? Não importa, a presença está aí. O que vai ser depois que tudo isso acabar? Não importa, o propósito de Deus continua. Amém, irmãos? Conseguem captar isso? O Espírito Santo está falando com você: eu sou contigo, eu tenho um projeto, um propósito na tua vida. Se você está vivendo um momento de turbulência, os discípulos entraram no barco, o barco começou a ameaçar afundar, mas Jesus estava lá. Quando eles pensaram que não tinha jeito, Jesus repreende os ventos e tudo volta ao normal. Depois da tempestade que passou, o propósito de Jesus continuou. Amém? E olha, irmão, só para me lembrar uma coisa aqui: quando Jesus mandou os discípulos entrar no barco, foi porque Jesus tinha um projeto. Jesus não ia só levar eles para passar medo no meio do mar, ou para mostrar poder sobrenatural no meio ali daquele mar. Não, Jesus tinha que chegar no outro lugar, porque lá tinha um endemoniado precisando dele. A tempestade veio, não interrompeu o projeto de Jesus. A tempestade passou, o projeto de Jesus continuou. Jesus chegou naquela localidade, a primeira coisa que veio encontrar com ele foi um endemoniado. Jesus disse: pode sair daqui agora, porque eu cheguei. Aleluia. Irmãos, você tem que dizer alguma coisa desse tipo quando alguma coisa te vier aí na turbulência mental.
Pode bater no retirado que Jesus está comigo. Ele chegou. Aleluia. O projeto de Deus não muda porque você passou por uma pandemia. O projeto de Deus não muda porque você passou por uma enfermidade, porque você perdeu um ente querido, porque você perdeu um trabalho. Não, o projeto de Deus continua. Porque veio a tempestade, ela passou e o projeto de Deus vai cumprir. Talvez precisasse da tempestade para que Jesus chegasse do outro lado com discípulos mais fortes na fé, para ver o que ia acontecer. Agora, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 até o 10, tem uma declaração de Paulo. Olha só, ele disse, Paulo está, irmãos, orando a Deus porque ele tem um problema, que ele chama de espinho na carne. A gente não sabe o que é, né? Existem muitas especulações por aí, mas espinho na carne você sabe que é alguma coisa que não é bom, cutuca. Aí ele diz assim, que ele orou, pediu a Deus, mas ele me disse, Deus disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, ele disse, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Aleluia. Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Por quê? Que quando eu me sinto forte, eu falo, Deus, não precisa, agora eu resolvo. E eu faço do meu jeito. Mas quando eu me sinto fraco, eu falo, Deus, eu não dou conta. Deus fala, mas não precisa, eu estou contigo. Amém? Eu estou contigo. Agora, eu queria ler com você, e eu queria dar um ressignificado, ou melhor, um significado correto, em cima de um texto que está lá, em 1 Coríntios capítulo 10, onde existe uma promessa de Deus, e muitas vezes nós confundimos o que Deus prometeu, achando que Ele prometeu mais alguma coisa além do que isso. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. As tentações, fala para o irmão, tentações. Ok, tentações, o que é tentação? É um cutucão do inimigo, para ver se você faz alguma coisa que vai desagradar a Deus. Ok? Essas que vocês têm de enfrentar, são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa, qual é? Não deixará que vocês sofram tentações, que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-las, e assim vocês poderão sair. Qual é a promessa aqui, meu irmão? Deus não vai deixar que a tentação seja além do que você pode suportar. Vamos por partes. O que significa? A tentação é para ver se você faz o que você ainda não fez e talvez não queira fazer. A tentação vai tentar tirar você daquela posição que você está às vezes sofrendo para manter a moral, para manter a lisura, né, financeira, não roubar, não adulterar, não cobiçar. Então o diabo vem falar, não, agora eu vou botar uma situação, eu vou tentar ele de um jeito que essa tentação ele não vai aguentar. Agora ele vai tropeçar. O avião vai ser bom demais, ele vai querer dar uma voltinha. Não, agora ele não vai ficar andando na terra, não, agora ele vai andar desse avião. Qual é a promessa? Meu irmão, Deus prometeu. Tudo que Ele permitir de tentação na sua vida, o diabo tem um projeto de destruir. Mas Deus disse, não além do limite que Ele aguenta. Isso significa que cada um de nós tem uma tolerância. Cada um de nós tem um limite. Aquilo que vier sobre mim, eu não tenho desculpa para cair e dizer, mas também uma tentação dessa, quem que aguenta? Se você pensar assim, você está dizendo, Deus é mentiroso. Que Ele prometeu que as tentações que vierem sobre nós, nós poderemos sim vencê-las, porque elas não são maiores do que as nossas forças. Amém? Está entendendo? Tentação.
tentação. Você entendeu o que é tentação? Agora, o que as pessoas entendem? Isso significa então que quando eu entrar numa dificuldade, eu posso ficar tranquilo, porque essa dificuldade não vai ser maior do que eu aguento. Não foi isso que Deus disse. Existem algumas dificuldades que Deus vai permitir que você entre, e elas vão ser muito mais do que você pode suportar. Mas o que Deus está querendo com isso? Ampliar o seu limite de fé. O que Deus prometeu? Eu serei contigo em todos os momentos. Então muitas vezes Deus coloca alguma coisa, você resolveu começar alguma coisa, e você vai dar um passo, e você fala assim, não, mas esse passo é muito além. Deus fala, dá. Deus, mas se eu der esse passo eu preciso de um milagre. Ok, como é que você vai ver milagre, se aquilo que você vai fazer não é além do que você pode suportar? Está entendendo? Então Deus permite algumas coisas para que venham sobre nós, porque Ele quer ampliar o nosso limite, porque Ele quer que na hora que você vê que não tem mais jeito, você corre para os braços dEle, você abraça o Pai e fala, olha, eu fiz até aqui, agora daqui para frente é com o Senhor. Ele fala, era isso que eu queria. Você nunca vai ver um milagre se você sempre pedir para Deus forças dentro dos seus limites. Você nunca vai ver milagre. Se você quer ver um milagre de Deus, você vai ter que aceitar que em algumas situações Deus vai permitir que isso seja muito além do que você aguente, para que você corra para a presença dEle e veja o milagre acontecer. Irmãos, os discípulos estão no barco e o barco vai virar. Entende? O barco, eles não tinham o que fazer. Mas o barco virou? Não. Mas o que aconteceu com a fé desses homens? De repente eles falaram, que homem é esse que até o vento respeita ele? Ele diz, parado de tempestade, acalmou na hora. Que homem é esse? Irmão, milagre. Se Deus quiser me usar, te usar para fazer um milagre, vai ter que ser algo que a medicina vai dizer, fala, não tem cura, não tem remédio para isso, mas não sei, sumiu o tumor. Amém? Financeiramente, olha, não sei como é que eu consegui pagar as contas esse mês, porque o que eu ganho é X, o que eu tinha que gastar, pagar era muito mais, mas de repente eu estou olhando, está tudo pago. O que aconteceu? Milagre. Os irmãos acreditam em milagre? Acredita em milagre, irmão? Amém. Então, irmão, se você disse amém porque acredita em milagre, fique esperto. Algumas coisas na sua vida vão ser muito além do que você pode suportar, para que você corra para perto de Deus e veja Ele fazer um milagre na sua vida. Ficou claro esse assunto? Então, irmãos, uma coisa é a promessa de que a tentação você pode aguentar, mas as circunstâncias de repente vão ser muito além, mas Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que Paulo escreveu aqui em Filipenses 4,13: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos assim, rapidamente eu vou passar 5 princípios para você, bem rápido, para você entender que para se firmar nos propósitos e seguir a direção divina, a primeira coisa que precisa, irmãos, é se mantenha com a sua mente longe da acomodação. Aleluia. Mantenha a sua mente longe da acomodação. Versículo 12 diz assim, está projetando: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, a guerra não acaba quando nós ganhamos ou perdemos uma batalha. Então, nunca se acomode numa situação, porque isso não vai deixar você atingir o projeto de Deus, o propósito de Deus, que quer colocar você numa nova direção. Okay? Então, o primeiro ponto: nunca seja um sujeito, uma pessoa acomodada. Você diz amém? Glória a Deus. Amém? Fala para o irmão:
nunca seja acomodado. Segundo ponto, mantenha a sua mente afastada do orgulho. Mantenha a sua mente afastada do orgulho. Versículo 13 diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo está dizendo, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que eu vou fazer grandes coisas, mas não é pelo meu mérito. Eu mesmo não creio que eu já cheguei a um ponto de ter alcançado a divindade, a perfeição, né? Aquilo, ápice, ok? Pode ser que em alguns ensinamentos aí, alguns motivacionais, as pessoas dizem para você, você tem que descobrir o teu eu interior, o teu potencial, você não sabe do que você é capaz de fazer. Paulo falou assim, não, eu não quero saber disso, porque senão eu vou ficar orgulhoso. Eu não quero descobrir o quanto eu sou capaz, eu quero descobrir o quanto Deus é capaz quando eu chegar com o meu problema na frente dele. É isso que eu sei, que ele disse que tudo que eu levar para ele, ele tem solução, porque o projeto dele na minha vida é eu ser bem sucedido. Então, irmãos, nunca se orgulhe de você achar que agora, lendo esse livro, fazendo esse curso, fazendo esse jejum, tendo esse momento de oração, eu vou chegar na perfeição. Não, isso seria orgulho que derrubou Satanás e pode derrubar qualquer um. O terceiro ponto, vai até 5, ele diz assim, para você firmar o propósito e seguir a direção divina, tenha o seu passado bem resolvido. Aleluia. Pensa um pouquinho, o que já aconteceu na sua vida? Muita coisa, né? Coisas boas, glória a Deus. Coisas ruins, glória a Deus, você não foi sucumbido, você continua aqui, amém? Então, de todas as formas, glória a Deus. As coisas ruins não acabaram com você, você ainda tem chance. Mas as coisas ruins costumam grudar na memória. As coisas do passado, irmãos, elas costumam ficar na lembrança. E a lembrança é uma coisa que eu costumo dizer, a menos que você tenha uma doença mental, tipo amnésia, você sempre vai se lembrar de algumas coisas que te aconteceram. E é incrível como a gente tem facilidade de lembrar mais as coisas ruins do que as boas. Já observou isso? Tantas pessoas fazem coisas boas, amém. Mas aí alguém vem e faz uma coisinha ruim, você nunca mais esquece aquilo. Você olha para a pessoa, você vê a pessoa fazendo aquilo. É a memória, irmãos, é a mente. Mas como é que você resolve isso? Olha que ferramenta legal que vai aparecer aí para você resolver problema de passado. Apá. Qual a diferença da pá e da enxada? Os irmãos que são carpideiros aí. A enxada é quando você lança aquele instrumento que também tem um cabo, mas ele tem a parte de baixo. Você lança, por exemplo, num monte de terra ou de areia e puxa para você. Então, uma mensagem que você fala, hoje eu peguei na enxada. É aquilo que você pegou e puxou para você. Isso é para cá e trouxe para você. Por que você pegou aquele monte de areia ou de terra e trouxe para cá? Porque você tem interesse em mover aquilo de lá para cá, para perto de você. E a pá? A pá é quando você enfia num monte de esterco e fala, isso aqui vai para longe daqui. Está entendendo? A pá é para lançar aquilo bem para longe. A pá é para lembrar que o Senhor fala assim, dos seus pecados eu não me lembro mais, eu lancei no fundo do mar. Mas o diabo gosta de aparecer com a enxadinha e fala assim, usa. Você fala, não, eu tenho uma coisa melhor, eu vou usar a pá. Aquilo que aparece na tua mente, irmão, não concentra nisso, porque isso vai interromper o projeto de Deus na sua vida. Aquilo de negativo que vem na sua mente, não vou fazer porque eu já fiz, não deu certo, não vou, Deus me abandonou, Deus me deixou. Não, irmãos, Deus começou algo novo em você, a partir do momento que você decidiu acreditar nele. Tem certas coisas que nós ainda não entregamos nas mãos de Deus.
Tem certas coisas que você ainda está hoje usando a pá, porque cada vez que você se lembra daquilo, você puxa para perto. Então é por isso que você está sentindo o cheiro desse monte. Mas quando você resolve, mas a partir de agora eu vou trabalhar com a pá, você começa a jogar longe aquilo que o diabo traz na sua mente. E aí Deus começa a trazer coisas novas e grandes. Amém? Quarta coisa para você firmar no propósito e seguir a direção de Deus: mantenha a mente focada no progresso. Olha o versículo 13, parte C. E avançando para as que estão adiante. Então Deus ainda não terminou, irmãos, uma obra que começou em nós. Você acredita nisso? Deus não terminou. Deus só começou. Sabe quando vai terminar? O dia que nós fomos chamados para a presença do Senhor. Aí Deus falou: bom, agora na terra não tem mais nada a fazer, agora o negócio é aqui no céu, eu tenho algo para você. Então, mantenha a mente focada no progresso. A cada dia Deus vai avançar com você. E a quinta e última coisa tenha sempre o propósito em mente. Olha só Paulo dizendo, versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Onde você quer chegar? Quero que você fique de pé, porque essa quinta palavra, ela tem que ter algumas respostas. Tenha sempre o propósito em mente. Que propósito? Onde você quer chegar? Com quem você quer chegar? Uma outra pergunta: onde e com quem? Está focado nisso? Eu quero que nesse momento você já ficou de pé, esticou as pernas, agora estica a mente. Onde você quer chegar? Com quem você quer chegar? Para que você quer chegar? Então essas três palavrinhas: onde, quem, com quem e para quê. Onde você quer chegar? Olha essa frase: se você perder as suas motivações pessoais, você perderá a sua alma. Se você perder os seus valores, você perderá a sua cabeça. Motivações pessoais e valores, não perca nunca, meu irmão. Acredite que Deus tem um propósito para você. Prossiga nesse propósito, avança nesse propósito, vá em frente nesse propósito. E a questão não é só chegar, mas como chegar. Na jornada cristã, irmãos, o como termina é que faz diferença. A Bíblia nos mostra de pessoas que começaram muito mal. Um Jacó começou mentindo, enganando o pai, os irmãos, mas ele terminou sendo chamado por Deus de príncipe do Senhor. Então não se importe não se de repente você já teve alguns começos de fé, de confiança em Deus que não produziram assim alguns resultados. O que importa é o que começou e está dando certo e está dando fruto, e como é que isso vai terminar. Irmãos, Deus nunca planejou um futuro de fracasso para os seus filhos. Deus sempre planejou nos levar a uma direção de sucesso. Se ainda não chegou esse sucesso na sua vida, é porque a obra não terminou, ainda não acabou. Continua avançando, porque no final das contas, para Deus o que importa é como é que vai terminar. Irmãos, eu quero concluir dizendo que não será fácil, mas você já venceu, que Ele está com você. Aleluia. O Espírito Santo, o Consolador, está dentro de você. Olha para o seu irmão do lado e fala: não é fácil. Não será fácil, mas Deus está com você. Deus está com você.
Aleluia. Agora eu quero que você tome posse. Deus está comigo. Eu quero que você entenda claramente que essa última mensagem dessa série de Direção Divina é para com que você medite em tudo que você já ouviu até agora, mas saia daqui com a certeza absoluta: se Deus tem um propósito para mim, eu vou me firmar nele, porque o Senhor disse que se for tentação, Ele está no controle, e se for para promoção, Ele vai passar dos meus limites para que eu chegue mais perto dEle e veja o milagre acontecer. Que o propósito de Deus na sua vida é te ver alegre, feliz, saltitando de alegria, de sucesso. O projeto de Deus na nossa vida é nos ver contar as bênçãos, contar as vitórias, contar os milagres. Irmãos, nós gostamos muito de contar os milagres que Jesus fez quando estava na terra, mas Jesus está no céu hoje. Ele disse: vocês farão mais do que eu. Então eu e você estamos aqui hoje na terra para cumprir o projeto de Deus, o propósito de Deus, de ver os milagres dele acontecendo na nossa vida, para que nós possamos falar: o que Jesus falou é verdade. Eu estou vendo milagres muito grandes que a Bíblia não falou sobre nenhum deles no passado, mas hoje estão acontecendo comigo e com você. Aleluia. Então diga para você mesmo: eu vou me firmar no propósito de Deus para a minha vida. Eu vou avançar e vencer a luta de cada dia, porque o Senhor está comigo. Aleluia, aleluia. Eu vou avançar porque o Senhor está comigo. Glória a Jesus por isso. Irmãos, está ouvindo essa melodia? Tudo entregarei. Tudo entregarei. De repente, para ter sucesso, alguma coisa tem que entregar. Não estou falando de dinheiro. A coisa mais fácil que tem é entregar uma oferta, entregar um dinheiro. Eu estou falando de entregar algumas resistências, entregar algumas convicções religiosas antigas, que muitas vezes elas podem ser uma boa convicção religiosa, mas elas não podem atender aos projetos de Deus, de levar você numa direção, de ampliar os teus limites, para que o milagre de Deus aconteça. Então entrega algumas resistências, de orar em alguns momentos, de confiar em algumas situações. Entrega, tudo entregarei. Amém, queridos? Vamos cantar essa música? Ok. Enquanto nós cantamos essa música, você vai ter a oportunidade de, estamos falando de entregar a sua oferta. Você que trouxe a sua oferta, você vai ter a sua oportunidade de entregar a sua oferta aqui hoje. Amém, queridos? Então que Deus abençoe, que essa mensagem que você está, que essa mensagem que você ouviu possa continuar falando no seu coração. Enquanto a música toca, você entrega a sua oferta. No final eu só tenho um recadinho para você e nós vamos orar e vamos encerrar.